Ruth e Noemi. Depois de muitos anos, houve uma fome. Não choveu durante muito tempo. Não se produziam alimentos. O povo ficou com muita fome. Certa mulher, chamada Noemi, morava em Belém. Ela e seu marido levaram a família para uma terra chamada Moabe, a fim de encontrar comida. O marido de Noemi morreu lá. Noemi e os 2 filhos ficaram em Moabe. Seus filhos casaram-se com mulheres de Moabe. O nome delas era Ruth e Orfa. Viveram em Moabe durante 10 anos. Os filhos de Noemi morreram lá. Noemi queria voltar para Belém. Disse a Ruth e Orfa que voltassem para sua família. Orfa voltou para sua família. Ruth quis ir para Belém com Noemi. Ela amava Noemi. Queria morar onde Noemi morasse. Queria ficar para sempre com Noemi. Ruth e Noemi voltaram para Belém. Ruth foi para o campo, a fim de colher trigo e cevada que usava para fazer pão. Um homem justo chamado Boaz vivia em Belém. Ele possuía muitos campos de trigo e cevada. Boaz viu Ruth trabalhando a fim de conseguir alimento para Noemi. Ele foi bondoso com Ruth. Disse-lhe que viesse sempre a seus campos. Disse-lhe que Deus a abençoaria por ser bondosa para Noemi. Boaz casou-se com Ruth. Noemi ficou feliz por ela. Ruth e Boaz tiveram um filho. Noemi ajudou Ruth a cuidar do bebê. O nome da criança era Obed. Obed cresceu e teve filhos. Seu neto foi o rei Davi. Muitas gerações depois, Jesus nasceria nessa família. Samuel. Depois que Josué morreu, Deus escolheu novos líderes para os israelitas. Eles eram chamados de juízes. Eli era um dos juízes. Era também sacerdote de Deus. Ele cuidava do tabernáculo, queimava sacrifícios pelo povo. Certo dia, uma mulher chamada Ana veio ao tabernáculo para orar. Estava triste porque não tinha filhos. Ana pediu a Deus que a deixasse ter um filho. Prometeu ensinar o filho a obedecer a Deus. Ela o levaria para o tabernáculo a fim de servir a Deus. Eli ouviu Ana orar. Ele disse-lhe que Deus lhe daria um filho. Ana ficou feliz. Deus a abençoou. Ela teve um filho. Deu-lhe o nome de Samuel. Ana cuidou bem de Samuel. Certo dia, Ana levou Samuel a Eli. Pediu a Eli que ensinasse Samuel a realizar o trabalho de Deus. Ana deixou Samuel com Eli e foi para casa. Samuel ajudou Eli a realizar o trabalho de Deus. Samuel aprendeu a ajudar os outros. Deus estava satisfeito com ele. As pessoas que vinham ao tabernáculo gostavam de Samuel.
Eli tinha 2 filhos. Eles o ajudavam no tabernáculo, mas não ajudavam as pessoas. Eles faziam muitas coisas erradas. As pessoas disseram a Eli que seus filhos eram maus, mas mesmo assim, Eli deixava que seus filhos trabalhassem no tabernáculo. Certo dia, Deus mandou um profeta a Eli. O profeta disse a Eli que Deus não estava satisfeito com seus filhos. Eles tinham o sacerdócio, mas não eram dignos. Não poderiam conservar o sacerdócio. Deus daria o sacerdócio para um homem digno. O profeta disse que os filhos de Eli seriam mortos. Eli ficou muito triste. Certa noite, Eli estava deitado. Samuel também estava deitado em outro quarto. Samuel ouviu alguém chamar seu nome. Samuel pensou que Eli o havia chamado. Foi até onde estava Eli. Ele disse que não havia chamado Samuel. Disse a Samuel que fosse deitar-se novamente, e Samuel foi. Samuel ouviu alguém chamar seu nome 3 vezes. Cada vez ele foi até Eli. E cada vez Eli disse a Samuel que voltasse para a cama. Finalmente, Eli disse a Samuel que Deus o estava chamando. Eli disse a Samuel que fosse para seu quarto e ouvisse a Deus. Deus disse a Samuel que Eli havia deixado que seus filhos fossem iníquos. Assim, Eli e seus filhos não poderiam trabalhar no tabernáculo. Eles morreriam. Pela manhã, Samuel contou a Eli o que Deus disse. Eli sabia que Deus tinha falado a Samuel. Mais tarde, os filhos de Eli foram mortos em uma batalha. Eli morreu quando soube da morte de seus filhos. Samuel cresceu e Deus o abençoou. Deus escolheu Samuel para ser o novo profeta e juiz. Samuel tinha o sacerdócio. Deus veio a Samuel e falou com ele. Todo o povo sabia que Samuel era um profeta de Deus. O rei Saul. Samuel era o juiz e profeta de Israel. Ele ia a todas as cidades para julgar as pessoas. Quando Samuel envelheceu, escolheu seus filhos para serem juízes. Eles não foram bons juízes. Os anciãos de Israel vieram até Samuel. Disseram que o povo não desejava juízes. Eles queriam um rei. Samuel orou a Deus. Deus disse-lhe que fizesse o que o povo queria. Deus sabia que eles queriam um rei. Não queriam que Deus os guiasse. Deus disse a Samuel que lhes falasse sobre as coisas iníquas que um rei poderia fazer. Samuel obedeceu a Deus. Disse ao povo que Deus permitiria que eles tivessem um rei, mas que os reis tirariam seus campos e animais. Eles tomariam seus filhos para servos. Algum dia, eles não iriam querer mais um rei. Certo dia, Deus falou a Samuel. Deus disse que um jovem viria no dia seguinte. Esse homem seria o rei. No dia seguinte, um rapaz veio a Samuel. Ele era um israelita justo. Era grande e forte. Seu nome era Saul. Samuel pediu a Saul que ficasse com ele. Samuel ungiu Saul com azeite. Saul deveria ser o rei de Israel. Samuel reuniu todos os israelitas. Disse-lhes que Deus havia escolhido Saul para ser seu rei.
Algumas das pessoas não queriam que Saul fosse seu rei. Certo dia, alguns homens iníquos vieram lutar contra os israelitas. Saul chamou todos os homens de Israel para lutar. Ele os guiou. Saul era um grande líder. Os israelitas venceram a batalha. Então, todo o povo ficou feliz por ter Saul como seu rei. Deus abençoou a Saul. Ele foi rei durante muitos anos. No princípio, Saul era um bom rei. Então, certo dia, Saul estava esperando por Samuel. Samuel estava voltando depois de queimar sacrifícios. Samuel era o único homem que deveria queimar sacrifícios a Deus, mas ele estava atrasado. Saul não esperou por ele. Saul queimou os sacrifícios. Foi errado Saul fazer isso. Finalmente, Samuel chegou. Ele ficou zangado com Saul. Saul não tinha obedecido a Deus. Samuel disse-lhe que Deus escolheria outro rei. Saul ficou triste.